A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quinta-feira, lição 9. O pastor protege as ovelhas. Amós 3:12, que diz: Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Então, dando continuidade sobre a nossa leitura diária, sobre a nossa reflexão semanal, nós temos já falado acerca da função do pastor. Tanto o pastor, vamos dizer assim, no seu ofício, no seu trabalho, no cuidado com as suas ovelhas, como também o pastor que é líder, que tem na sua responsabilidade o rebanho de Deus, o rebanho do Senhor Jesus, que é a igreja, que são as pessoas. E uma das suas funções é proteger as ovelhas. E aqui em Amós capítulo 3, versículo 12, Deus, através de Amós, adverte a nação de Israel, no caso ali o reino norte, em que um inimigo surgiria, como diz no versículo 11, Amós 3:11. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: o inimigo surgirá e cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Palavra forte, né? Mas ao mesmo tempo está dizendo no versículo 12, que assim como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados também os filhos de Israel. Então aqui Deus está falando que por causa do pecado, da desobediência da nação de Israel, a idolatria, a injustiça social, a imoralidade e tantos outros pecados, Deus enviaria um inimigo. Esse inimigo entraria, derribaria a sua fortaleza e saquearia os seus palácios. Porém, assim como um pastor que tem a sua ovelha que é pega pelo leão, o pastor iria atrás, iria salvar, iria resgatar a ovelha. Isso está falando daqueles filhos de Israel que fossem obedientes à voz do Senhor. Então, aconteceria aquele cerco, o inimigo invadiria, mas haveria um remanescente salvo. Haveria a preservação daqueles que foram obedientes à voz do Senhor, e através deles Deus continuaria o seu plano de salvação, que era trazer o Messias, que era trazer o Senhor Jesus por meio do povo judeu. Sendo assim, meus irmãos, a função do pastor é proteger as suas ovelhas. Mas esta proteção só vai acontecer se a ovelha for obediente à voz do pastor. Se a ovelha for obediente ao pastor. Se a ovelha estiver sob os cuidados do pastor. Então, a ovelha que se aparta dos cuidados do pastor, ela estará em perigo. Então, quando nós começamos a estudar um pouco das ovelhas, nós vamos perceber que a ovelha não consegue se cuidar. Ela não sabe onde tem pastos verdejantes para comer. Ela não sabe onde tem águas tranquilas. Por isso ela depende do pastor para guiar. Ela, com o passar do tempo, vai crescendo, a sua lã, ao ponto que ela fica totalmente imóvel, mal consegue se movimentar. E quando às vezes passa no espinho, no arbusto, ela ali fica agarrada, fica presa. Ali fica exposta ao predador. A ovelha não sabe qual o caminho certo que ela deve trilhar, por isso facilmente cairá num poço, num abismo. A ovelha não possui chifres, não possui unhas afiadas, não possui dentes afiados, então ela é totalmente um animal indefeso, mal consegue se proteger. Por isso ela é totalmente dependente do pastor. Então ela tem que ouvir a voz do pastor, ela tem que seguir o pastor, ela tem que estar no meio do rebanho a qual o pastor está cuidando. Então o pastor que protege a sua ovelha é porque ele a ama, ele a quer o seu bem, mas a ovelha deve também se conscientizar disso.
Então, no caso, agora se referindo a nós. Nós queremos a proteção de Deus, nós queremos o cuidado de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos que Ele nos livre dos males, dos perigos, dos acidentes, nós queremos que Deus nos livre do poder do diabo, nós queremos que Deus nos livre de fracassarmos na nossa vida financeira, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, mas é necessário nós atentarmos para a voz de Deus. E aonde está revelada a voz de Deus? Está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a revelação da vontade de Deus. É onde nós encontramos inúmeras instruções que nós devemos tomar, nós devemos proceder em todas as áreas da nossa vida. Por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 7, no finalzinho do seu sermão da montanha, que aquele que escuta as suas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o homem insensato é quem? Aquele que ouve as palavras do Senhor Jesus e não as pratica. E quais são as consequências para ambos? Os que ouvem e praticam, vem a chuva, vem os ventos, correm-se os rios, mas aquela casa permanece inabalável. Em contrapartida, aquele que edificou a sua casa sobre a areia, aquele que ouve as palavras, mas não pratica. E aí, da mesma forma que a chuva veio para aquela casa que estava firmada na rocha, ela vem também para aquela casa que foi construída na areia. E aí sopra os ventos, correm os rios, e grande foi a queda daquela casa. Porque ouviu as palavras, mas não praticou. Muito comparado também sobre a galinha e os seus pintainhos. Quando o gavião, quando o predador está ali ao redor, o pintinho ou o pintainho está protegido debaixo das asas da galinha. Mas ele, afastando-se da galinha, dos demais, ele vai estar exposto ao perigo. E ali a galinha às vezes não poderá fazer nada em relação a ele para protegê-lo. Então, da mesma forma, Deus quer nos guardar, Deus quer nos proteger, e para isso Ele nos deu os seus mandamentos. Para isso Ele nos deu as suas instruções divinas, que está aqui na Bíblia Sagrada, a quais nós devemos ler e nós devemos praticar, para que assim nós sejamos guardados de todo mal. Sejamos guardados do poder de Satanás, sejamos guardados do fracasso em muitas áreas das nossas vidas, e principalmente na vida espiritual. O Senhor Jesus, Ele disse que aquele que nele crer terá a vida eterna, mas quem não crer, quem não dar crédito, quem não obedecer a sua voz, sofrerá condenação. Sofrerá o lago de fogo, sofrerá o inferno. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então perceba que Cristo, Ele é o pastor que quer te guiar ao céu. E se você está seguindo a Cristo, seguindo os passos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, você chegará ao céu. Mas se você não quer Jesus, se você não quer seguir os passos de Jesus, não quer andar como Ele andou, se você não quer obedecer aquilo que ensinou na sua palavra, você infelizmente será condenado. Então é necessário nós atentarmos para a voz do Senhor Jesus. Quando nós lemos lá em João, no capítulo de número 8, no versículo de número 24, olha o que o Senhor Jesus vai dizer àquele povo, a qual dentre muitos ali não o aceitavam. Então Jesus vai dizendo em João 8:24: por isso vos digo que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Olha o que diz também no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de número 10 a 11. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida
e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem está com Jesus está cuidado, quem está com Jesus está protegido. Agora, ainda para nós finalizarmos, do 27 ao 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço-as, e elas me seguem. E aí o que acontece com as ovelhas que dão ouvidos ao Senhor Jesus? O que acontece com as ovelhas que seguem o Senhor Jesus? Diz o versículo 28, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Então que você possa hoje dar crédito à voz do Senhor Jesus, seguir os passos de Jesus, para que você seja guardado, seja protegido do mal, seja bem sucedido nas áreas de sua vida, e ainda você possa ter a vida eterna, a salvação da sua alma em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.